Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, tá certo? Vamos para a indicação da nossa aula de hoje. Eu gostaria de começar informando para você que ainda não se organizou. Pegue sua agenda, pegue o módulo 2, tá certo? Que a gente está quase finalizando, e a sua gramática, tá bom? Você pega aí sua gramática, tá certo? Professora Valdiana, mas leitura não é só o módulo 2? É verdade, pessoal, e é por isso que eu começo essa videoaula explicando a variedade que é a nossa língua. Em virtude disto, né, a gente está sempre dialogando com o material didático que vocês têm. Então, acreditem, confiem na minha indicação, tá certo? Sempre que possível, se for para melhorar o nível de aprendizagem, de interpretação, de pesquisa de vocês, eu estarei fazendo. E claro, de antemão eu adianto que eu estou tendo todo o cuidado de já deixar bem especificado na agenda, que alguns eu não deixei, eu peço até desculpas, essa nomenclatura, porque vai na agenda e eu acredito que você já sabe o dia em que cada aula é postada, mas mesmo assim, né, eu estou tendo cuidado de fazer toda essa divisão para que não cause nenhuma dúvida para vocês. Então, não pense, desorganizados uma coisa ou outra. Não. É porque a gente tem que fazer a utilização desse livro. E como a língua portuguesa ela é vasta, né, ela é plural, a gente vai fazendo a indicação, tá certo? Dos conteúdos que conversam entre si e que assim possam melhorar o nível de compreensão de vocês. É com esse sentido que a gente faz essas indicações, tá bom? E como de costume, né, espero que vocês estejam bem, estou com muita saudade de vocês. A gente vai para a nossa acolhida, tá certo? A gente veio dos dias de poesia, de oração. E para essa aula de hoje, pessoal, eu trago fragmentos do livro Pequeno Príncipe, tá certo? Que é um clássico, né, da literatura. E eu trago para vocês uma citação, para que vocês, né, guardem aí no coração de vocês. É um trecho, tá certo? Está localizado na página 138. Diz assim: à noite você olhará para as estrelas. A minha é pequenina demais para eu lhe mostrar onde está. É melhor assim, pois qualquer uma delas será para você a minha estrela. Então, você vai gostar de olhar para todas as estrelas. Todas elas serão suas amigas. E, ademais, quero lhe dar um presente. Ele riu outra vez. Ah, rapazinho, rapazinho, adoro ouvir esta risada. Pois este será o meu presente. Será como a água. O que você quer dizer? As pessoas têm estrelas diferentes. Para alguns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, não passam de pequenos luzeiros. Para os sábios, elas são problemas. Para meu homem de negócio, eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Você, porém, terá estrelas como ninguém. O que você quer dizer? Quando você olhar para o céu à noite, visto que habitarei numa delas, visto que estarei rindo numa delas, então para você será como se todas as estrelas rissem. Você terá estrelas que sabem rir. Então é com esse sentimento, né, de acolhida mesmo, de afeto, né, de se sentir único, porque você é único no mundo, que eu começo a nossa aula de hoje, tá certo? Que vocês não esqueçam da preciosidade da pessoa especial e de muito valor que você é, tá certo? Então, vamos agora para a indicação da nossa agenda. Peço aí a atenção de vocês, né? A gente vai fazer essa acolhida, a gente volta para o módulo 2, na página 83 a 86, tá certo? Que foi a indicação da atividade, e a gente vai fazer aí a correção, tá bom? Em seguida, no módulo 2, a gente faz um parênteses para trabalhar o uso da vírgula, e essa atividade está marcada para ser de leitura, e a gente faz a atividade da página 87 a 89. Em seguida, nós vamos para o livro de gramática, acentuação gráfica, e atividade da 153 a 159. Entendido? Então, correção de atividades, módulo 2, página 83 a 86. Módulo 2, uso da vírgula, né, dando sequência na atividade, página 87 a 89. E a gente vai para o livro de gramática, tá certo? Para também dar uma atualizada nessa questão da acentuação gráfica, que você usa demais lá em redação. Tá certo? Entendido? Espero que sim. Espero que vocês estejam entendido bem. Então, vamos começar a correção da página 83 a 86. Pegue seu módulo. Na 83, né, lá no título tem Ampliando a Linguagem, tá certo? É importante que, enquanto alunos, vocês tenham essa curiosidade de saber a nomenclatura, de saber o título, de entender que tem uma ordem, tá certo? Então, vamos lá.
A descrição no relato. Desculpem, gente. Como você viu, o texto de Tamara Kingley é um relato sobre uma experiência vivida por ela em uma viagem a um país africano. Ao longo do relato, para levar o leitor a perceber os detalhes, ela faz uso de descrições. Releia um trecho do relato abaixo. Então, vamos reler aí o item A. Ficar numa mesa ouvindo senhores de cabelos e barbas desbotados falando sobre outros, uma viagem que não existe mais, me fez acreditar que, quando as cidades se transformam, animais se escondem, se extinguem e pessoas que se veem todo dia se conhecem cada vez menos. Amizades breves, distantes e feitas numa viagem com data para acabar, são a fonte mais próxima de reencontro com uma experiência antiga. Meu pai não se interessou pelo programa turístico e deixou que fôssemos nós quatro. Eu gostei bastante da experiência, mas depois de uma semana passeando na mesma estrada, vendo os leões no mesmo lugar, sempre dormindo e bocejando, e ao lado de 30 pessoas que só viam os bichos pelo visor da câmera fotográfica, ou, em casos extremos, pela discreta tela do iPad, fiquei desconfiada de que meu pai não estivesse tão errado. Né? Então, você vai fazer a leitura, né, com bastante atenção. E você vai dando destaque especial, sexto ano, às palavras em negritos. Com certeza, essas palavras elas terão um valor e uma especificidade diferente para que vocês avaliem, tá bom? Os termos destacados no trecho A se referem às características físicas ou psicológicas. Não? As características físicas são aquelas visivelmente vistas por nós. Cor do olho, cor do cabelo, liso, grande, curto, magro, alto, baixo, pequeno, né? Já as psicológicas são aquelas que são frutos de nossas observações, que é de cada um. Simpático, antipático, bonito, né? Feio, né? Generoso, né? Mal-humorado. Então, essas características, elas são particulares de cada um. O termo destacado no trecho B se refere a uma característica o quê? Psicológica, né? Desconfiada, olha aí, né? Lá, cabelos e barbas desbotadas, então são físicas. Então, o item A, características físicas, no item B, característica psicológica. Escreva outros termos ou expressões empregados nos trechos acima com função descritiva, tá certo? Ó, está pedindo para você termos ou expressões empregados nos trechos acima com função descritiva. Olha aí, amizades breves, distantes e feitas numa viagem com data para acabar, experiência antiga, programa turístico, sempre dormindo e bocejando. Qual é a importância da descrição em um relato como que você leu? A descrição permite que o leitor visualize o que é relatado, esclarecendo melhor os detalhes dos fatos. Então, preste atenção, né? Ele está perguntando qual é a importância da descrição em um relato como o que você leu. A descrição ela vai permitir que o leitor visualize o que é relatado, esclarecendo melhor os detalhes dos fatos, tá bom? Aí a gente vem aí para a página 84. Leia o texto do diário, de um diário literário. Né? Chiang Mai, 22 de janeiro. Diário. Outro dia incrível. De manhã, comemos ovos para lá de quentes. O que tem de mais nisso? É que o ovo foi cozido em um geyser. Vou explicar. Fomos a um parque que na bilheteria vendia ovos de galinha. O vovó comprou os 5 ovos e a gente não entendeu nada. Dali a pouco vimos água com fumaça que saía da terra, como se fosse um chafariz pequeno. O guia explicou que essa água quente jorra da terra, em regiões vulcânicas. A. Com que objetivo um diário é criado, sexto ano? Aí você vai pensar. Com o objetivo de registrar os acontecimentos importantes ou secretos da vida de uma pessoa. É uma atividade um hábito, né, que incentiva a escrita, que ajuda você a expor seus sentimentos. Tem coisas, às vezes, que você não consegue conversar com a pessoa, aí você escreve. É uma boa alternativa. Qual é a importância da explicação sobre o geyser nesse trecho do diário? É importante que os leitores não conheçam o geyser, entendam só do que se trata. Né? Aí observe a tirinha abaixo, tá bom? Aí a água, vocês estão vendo aí o sol muito forte no deserto, né? Aí no deserto já tem água demais. Então, o leite de satisfação. Na tirinha acima, 2 cenas foram colocadas em contrastes. Identifique e explique em que consiste o contraste entre elas. A primeira cena, né, é marcada por um deserto muito seco, tá certo? Com carência de chuva, cactos e um sol muito forte.
Já na segunda, né, o personagem está em um lugar com muita água, que pode ser um rio, mar ou algum lugar alagado após um período marcado por muita chuva, certo? Então, você vê aí, né, essa questão para a gente refletir mesmo sobre as nossas atitudes de conservação da água, da valorização, né, do descarte do lixo mesmo, para que a gente possa ter essa consciência ecológica, tá certo? Porque a preservação do meio ambiente, ela depende de nós, em pequenas ações. Aí a gente vai agora produzir no caderno um pequeno relato que descreva qual uma das suas situações vivenciadas pelo personagem, buscando descrever os ambientes em que ele se encontra, né? Então, aqui, o que a gente vai pedir para vocês? Que cada um tenha feito o seu. E esses relatos, ele vai partir de uma experiência vivida por você, não é por ninguém, tá certo? Para que você possa, assim, né, dar vida e voz ao seu texto, tá bom? E agora a gente vem para a página 85, ainda em correção, quando ela diz assim, uma nova leitura. Neste capítulo, você lê um relato interessante sobre uma viagem para a Namíbia. Veja na notícia a seguir como esse país e o Brasil estão trabalhando juntos para preservar a vida dos animais selvagens. Olha aí, gestores de reserva na Namíbia vêm ao Pantanal para aprender a unir turismo e conservação. O casal, Andréa Paro e Edward, ambos gestores da Oana Wildflower, localizada na Namíbia, passou há cerca de 2 semanas na Serra do Amolar, com o objetivo de aprender como o Brasil está conseguindo unir conservação ambiental e turismo ecológico. Para Andréa, o que mais entregou o encanto e encantou o casal foi o modo como o pantaneiro respeita e convive harmoniosamente com a onça pintada. Aqui, os fazendeiros entendem que é normal perder uma ou duas vacas para a onça, pois elas estão no habitat dela, e não o contrário. Em nosso país, temos um problema sério em relação ao leopardo, que é perseguido pelos criadores de gado da região. Compara ela. Edward lembra que no país africano não existe ainda o entendimento de que é possível que o turismo ecológico traga melhorias para a economia da região. Somos vistos como inimigos por querer preservar espécies como o leopardo, que para os fazendeiros é visto como um problema, revela. Aqui, a onça pintada é motivo de orgulho. Os pantaneiros fazem questão de apontar as pegadas do felino no chão e dizer quantas vezes já ouviram. Queremos levar para a Namíbia esse sentimento de harmonia e respeito pelo meio ambiente, afirma o casal esperançoso. Eles revelam ainda que ficaram encantados com a Serra do Amolar, pois não sabiam que havia uma morraria tão grande no meio do Pantanal. Quando ouvimos falar sobre o Pantanal, sempre nos fala de uma planície que se alaga de tempos em tempos, mas esquece de mencionar o quão linda é a Serra do Amolar. Não tem como vir aqui e não fazer várias trilhas. A água parece um vidro, calma e cristalina. O passeio que mais gostamos de fazer foi de caiaque, comenta Andréa. A gente vê aí a exposição na página e a gente vai para a página 86. Sobre a vinda do casal Andréa e Eduardo para o Brasil, responda as seguintes questões. A. Para que região do Brasil eles vieram e por qual motivo? Eles vieram para a região pantaneira, para a Serra do Amolar, a fim de aprender como o Brasil está conseguindo unir conservação ambiental e turismo ecológico. O que mais intrigou e encantou os dois? O modo como o pantaneiro respeita e convive harmoniosamente com a onça pintada. Como é a relação entre os criadores de gado e os leopardos no país deles? Os leopardos são perseguidos pelos criadores de gado. Qual é a opinião de Edward sobre o turismo ecológico? Ele acredita que o turismo ecológico leva melhorias para a região. Em seu relato, Tamara Kingley descreve o deserto da Namíbia como sem fim, de muitas formas, cores e tons de areia. Como André descreve a Serra do Amolar? Você prestou atenção nisso no texto? Se tem dúvida, retoma lá o texto, volta ao texto, para que você possa, fazer toda a percepção adequada do texto, tá certo? Então, como é a relação? Os leopardos são perseguidos pelos criadores de gado. Qual é a opinião do Herder sobre o turismo ecológico? Ele acredita que o turismo ecológico leva melhorias para a região. Então, recapitulando aí, se estiver indo muito rápido.
O que mais intrigou e encantou os dois foi o modo como o pantaneiro respeita e convive harmoniosamente com a onça pintada. No C, ele pergunta como é a relação, né, do gado e dos leopardos. Os leopardos são perseguidos pelos criadores de gado. E qual é a opinião do Erdős sobre o turismo ecológico? Ele acredita que o turismo ecológico leva melhorias para a região. Em seu relato, Tamara Kingley descreve o deserto da Namíbia como sem fim, de muitas formas, cores e tons de areia. Como André descreve a Serra do Amolá? Como linda, a água parece um vidro, calma e cristalina, tá bom? Então, ela descreve a Serra do Amolá como linda, a água parece um vidro, né? Calma e cristalina. E aí a gente vai reler, tá certo? Com bastante calma, sem achar que a tia Valdiana lê demais, fala demais. Por favor, acompanha comigo, tá bom? É para o seu bem, é para não causar nenhuma dúvida, é para minimizar essa distância mesmo que existe entre nós. Vamos lá. Relê o seguinte trecho do relato das páginas 78 e 79. Já que íamos para o sul da África, minha mãe, que faz questão de ver bicho, nos levou para um safari, uma reserva de vários animais nativos daquela região da África do Sul. Tamara Kling e sua família viram muitos animais em sua viagem. Qual a diferença entre os animais que a menina viu e os leopardos mencionados por Andréa? Aí você vai retomar o texto, né? São informações que você pode pesquisar. Os animais que Tamara e sua família viram em sua viagem são animais protegidos em reservas, locais em que não podem ser caçados. Já os leopardos vivem soltos, sendo alvo de perseguição dos criadores de gado por se alimentarem desses animais. Assim como a família King, né, André e Edward também aproveitaram muito a viagem que fizeram. Que semelhança há entre essas pessoas? São pessoas que gostam de viajar, gostam de estar em contato com a natureza e se preocupam com o meio ambiente e os animais. Com que objetivo cada um desses textos, o relato de viagem na Namíbia e a notícia da página anterior foi escrito? Foi escrito com o objetivo de compartilhar as experiências vividas pela família durante sua viagem, enquanto a notícia foi escrita com o objetivo de informar sobre a vinda de gestores ambientais da Namíbia para o Brasil, a fim de aprender com os pantaneiros. Então, é assim que a gente encerra aí a nossa correção, tá certo? Então, a correção, ela tem essa possibilidade. Aí, dando continuidade, né, a gente vem aqui para o nosso slide, uso da vírgula. A vírgula pode mudar tudo, como vocês sabem. Aí, a gente vem para o uso da vírgula, né? Vírgula. Pode ser uma pausa ou não, espere. Ela pode sumir com seu dinheiro, né, 23,4. Pode ser autoritária, aceito, obrigada. Pode criar heróis, isso só ele resolve. E vilões, esse juiz é o corrupto. Ela pode ser a solução, vamos perder, nada foi resolvido. A vírgula muda a opinião, não queremos saber. Não, queremos saber e ser autoritário. Aceito, obrigada. Certo? Então, a gente vem aqui, né, no nosso livro, que é o módulo, né, dessa atividade, tá certo? E vem lá no finalzinho, na página 87, tem assim, a vírgula é utilizada para organizar as ideias de um texto e representar pequenas pausas. Né? Aí ele pede para que você perceba, né, os sinais de pontuação empregados, para dar expressividade aos textos, né? Por exemplo, para demonstrar a entonação de uma fala. Nesta sessão você vai estudar a vírgula, como eu já adiantei para vocês, tá certo? Aí qual vai ser, né, a sua função? Você vai resolver, tá certo? A página 37. E volta lá para a agenda, né? Para a gente deixar tudo bem organizado. Você vai resolver 87, 88 e 89. Tá certo? A gente vai resolver toda essa atividade aí, a resposta no próprio módulo, tá bom? Em seguida, né, você vai para o livro de gramática, tá bom? Lá em gramática, né, você vai se atentar na página 153 até a 159, tá certo? Da 153 a 159,
Aí você vai ler essa acentuação com calma, ler essa carta a seguir, que está presente na página 150. Para a tia Valdir não é muita tarefa, mas a gente vai fazer um paralelo para que os textos conversem entre si, tá certo? E você vai responder na própria gramática. Na próxima aula, a gente retoma com a correção, tá bom? Um abraço carinhoso em cada um de vocês.